Cruzeiro! Meteram a mão no Cruzeiro. Meu Deus do céu! Tudo para ser um grande jogo, tudo para ser uma grande partida entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Briga direta na ponta da tabela. Porém, mais uma vez, a arbitragem foi personagem central do jogo. Vamos destacar, e eu quero te convidar, já no YouTube, o Ale Oliveira, o João Vitor Xavier, vamos debater os lances capitais, lances cruciais do jogo em que o árbitro só fez lambança. Allianz Parque, jogo fechando o domingão do Campeonato Brasileiro, e o árbitro Rafael Klein, anote este nome, Rafael Klein, fez uma lambança no empate entre Cruzeiro e Palmeiras, 0-0. Logo nos primeiros 11 minutos, primeira dividida, jogo quente, corrido, e aí, na primeira dividida entre Gustavo Gomes e o atacante Wanderson, o Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras, o paraguaio, afasta a bola, mas deixa a sola na canela do atacante do Cruzeiro. Wanderson saiu de campo sentindo dores, lesionado, e foi substituído. O juiz marcou a falta, só, nem cartão amarelo. Só que aí o VAR entrou em ação, chamou o Rafael Klein até o vídeo e mostrou para ele em vários ângulos o que era claro. Confesso a vocês, eu estava ontem no Allianz Parque assistindo ao jogo, muitos palmeirenses no entorno. Quando o lance passou no telão, os próprios palmeirenses, aí já era, cartão vermelho. Todo mundo ficou só esperando o árbitro voltar ao centro do gramado e confirmar o cartão vermelho ao paraguaio Gustavo Gomes. Mas, ao invés disso, ele voltou com um cartão amarelo, ignorando o protocolo do VAR e brigando com a imagem, e amarelou apenas o zagueiro palmeirense. Dali por diante, ele perdeu completamente o comando do jogo. Aos 30 minutos, o Cruzeiro teve uma grande chance. O atacante Arroio, que entrou no lugar do Wanderson lesionado, cobrou uma falta perto da área, na gaveta, perigosíssima, mas o goleiro Carlos Miguel fez grande defesa, colocando pela linha de fundo. No segundo tempo, 10 minutos, Arroio de novo, parando nas mãos de Carlos Miguel. Cruzamento do Christian, bola sobrou pro Arroio dominar e finalizar. Goleiro bem posicionado de novo, Carlos Miguel defendeu o chute. Aos 14 minutos, o Palmeiras teve um gol anulado. Cruzamento na área, Flaco Lopes cabeceou, Cássio defendeu. O Ramon Sosa tirou a bola das mãos do goleiro, balançando as redes. Só que o árbitro marcou a falta de Sosa em Cássio e anulou o gol do Palmeiras. De maneira correta, o Cássio já tinha a posse da bola, colocava a mão por cima dela em contato ao solo, e o Sosa tomou então essa posse de maneira irregular. Por isso, o gol anulado no segundo tempo, com muita reclamação do Palmeiras. Aos 25 minutos, outra lambança de Rafael Klein. Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, foi expulso. Jogada de contra-ataque. Garoto Alain, bom de bola, da base do Palmeiras, arrancou, driblou dois marcadores, só que aí ele tropeçou no Fabrício Bruno. Foi o Alain quem fez a falta no zagueiro do Cruzeiro. O Rafael Klein, em outro erro crasso na partida, mostrou foi o segundo amarelo para o Fabrício Bruno. Já tinha recebido o primeiro na reclamação da não expulsão do Gustavo Gomes, e o Fabrício Bruno então, com o cartão vermelho, acabou sendo expulso. Último lance do jogo, Cruzeiro ainda teve uma ótima chance nos acréscimos, 47 minutos, Matheus Pereira levou na ponta esquerda, entrou na área e tocou para Caio Jorge, que pegou de primeira, só que, de novo, o bom goleiro do Palmeiras salvando o Verdão. Resultado final, 0-0. Muita revolta do time do Cruzeiro, hein? Já vamos ouvir o técnico Leonardo Jardim, que abandonou a coletiva. Apelou o Leonardo Jardim, não é pra menos, né? Não é pra menos. Ele está revoltado e você vai acompanhar já a revolta do técnico do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Mas primeiro você, Piquitito, que esteve no Allianz Parque, transmitiu o jogo em São Paulo. Me traz aí a sua análise deste 0-0 para Palmeiras e Cruzeiro, Piquitito. Um empate que ficou bom apenas para um time, o Palmeiras. Cruzeiro foi superior e foi operado hoje aqui no Allianz Parque pelo senhor Rafael Rodrigo Klein, que deixou de expulsar
o zagueiro Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras, por uma entrada criminosa no Wanderson, que o tirou de campo aos 12 minutos. Cruzeiro foi operado por esse árbitro, que é do Rio Grande do Sul. Anotem o nome dele, Rafael Rodrigo Klein. Mas eu destaco a vontade, a luta. O Cruzeiro fez com que o goleiro do Palmeiras fosse o melhor em campo. Uma defesa no primeiro tempo, numa falta no Arroio, espetacular. Depois de um chute do Caio Jorge, na metade do jogo, maravilhosa. E a bola do jogo, Carlos Miguel salvou na pequena área. Matheus Pereira, espetacular, cruzou. E o Caio Jorge dá um tapa, a bola entrando. Carlos Miguel operou um milagre. Mas o Cruzeiro foi operado pelo ato. Prejudicou e tirou a grande possibilidade de um Cruzeiro que foi melhor e com certeza venceria o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Agora é sábado contra a Vitória, com desfalques, mas o Cruzeiro vai, com apoio da sua torcida, conquistar mais 3 pontos importantes. E lá em cima, olhando para a parte de cima, destaco sim que nem G6, nem ninguém do G8 ganhou do Cruzeiro. Nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Mirassol, nem Fluminense, nem Botafogo, nem São Paulo. É, boa lembrança, Piquetito. Esse G6 aí ninguém ganhou do Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim ficou pé da vida. Ficou pé da vida. Ele respondeu a primeira pergunta da coletiva do Emerson Pansieri, repórter da Itatiaia. E por ali mesmo, ele encerrou o assunto indignado com o que aconteceu no jogo. Vamos ouvir o importante desabafo para fazermos uma reflexão nas palavras do Leonardo Jardim. Eu entrei agora aqui e 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que eu já vos disse desde o início, que eu vim para o Brasil para usufruir do jogo, para usufruir da emoção dos torcedores, desta paixão que as pessoas têm pelo futebol. Em relação ao jogo, acho que foi muitas coisas que aconteceram. Não vale a pena relatar, que vocês viram, desde o nosso Kaique, que tem o lábio todo inchado e não houve paragem de jogo. A qualquer lance da primeira parte estava um jogador do adversário no chão, o árbitro parava o jogo e ia lá assistir. O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário, que faz a falta. Ele roda, bate-lhe nas pernas. A expulsão, as dualidades de critérios. Eu vi às vezes, há dias, o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro, a expulsar o Rincon por uma situação da mesma forma. Dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim, porque eu gosto de controlar o jogo, eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores sejam responsável dos resultados dentro de campo. Eu hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não. E eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém. Não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo um conjunto de amadores, enquanto não houver uma uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5.
temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Daí ele levantou e encerrou a coletiva. O técnico Leonardo Jardim respondeu uma pergunta só do Emerson Pansieri, repórter da Itatiaia, ontem no Allianz Parque. João Vitor Xavier, primeiro você, João, sua análise do jogo. A lambança envolvendo a arbitragem, Rafael Klein, mais uma vez, quero ouvir a sua análise, já vou trazer as imagens pra galera no YouTube, pro Ale Oliveira, pra você também, João Vitor, podermos analisar o que rolou ontem lá no Allianz Parque, hein, João Vitor? Um abraço, Thiago, um abraço, rapaziada do Rádio Esportes da Itatiaia. Thiago, gostaria de estar aqui nessa segunda-feira fazendo aquilo que é melhor no futebol. Analisando quem jogou mais, se o camisa 10 do Palmeiras foi melhor ou se o Matheus Pereira, qual centroavante brilhou mais no jogo, qual goleiro foi destaque, qual técnico teve as melhores opções. Mas não dá para fazer isso no futebol brasileiro no momento. O futebol brasileiro no momento a gente tem que analisar pela arbitragem. E ontem, mais uma vez, a arbitragem foi desastrosa. Interferiu diretamente no resultado do jogo. Um árbitro que mesmo com o apoio do VAR, deixa de expulsar um jogador do Palmeiras àquela altura do campeonato e depois expulsa um jogador do Cruzeiro, para mim não teve motivo para não expulsar o jogador do Palmeiras e não teve motivo para expulsar o jogador do Cruzeiro. Então foram 2 erros, isso interfere diretamente no resultado da partida, muda a dinâmica do jogo inteiro. Se o Palmeiras fica com 1 a menos, seria muito difícil para o Palmeiras, e o Cruzeiro, que jogava melhor do que o Palmeiras, quando perde um jogador, teve que mudar seu jeito de jogo, teve que se recolher mais na partida para segurar o empate. Então, Thiago, infelizmente o jogo não pode ser analisado pelo prisma técnico, da qualidade, das opções táticas dos treinadores. O jogo teve que ser analisado mais uma vez pela interferência da arbitragem. E aqui, Thiago, quero dizer uma coisa importante. Tá preocupante o nível de erros a favor do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O tanto que a arbitragem tem errado a favor do Palmeiras. Tenho um respeito enorme pelo Palmeiras, é um trabalho sério, muito bem feito. A Leila revolucionou o Palmeiras, ela é uma dirigente brilhante, mas, por acaso ou não, a arbitragem tem errado e tem errado muito, muito a favor do Palmeiras. E quando os erros vão se repetindo, a gente já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. A gente já começa a gerar uma preocupação de por que aquilo está acontecendo e de por que tem acontecido de maneiras tão repetidas, Thiago. Então é muito grave o que está acontecendo na arbitragem. É um campeonato brasileiro em que a arbitragem tem diretamente interferido no resultado do campeonato. O que aconteceu ontem no Allianz Parque foi muito grave, interferiu no resultado do jogo e pode ter interferido no resultado do campeonato. Então, Thiago, eu concordo com o técnico do Cruzeiro, eu concordo com o Léo Jardim. É muito difícil se pensar num futebol brasileiro de alto nível, de outro patamar, com o nível de arbitragem que a gente está tendo. Está muito grave, está muito sério e eu acho que está na hora da CBF agir para que não macule a imagem do Campeonato Brasileiro e não fique com a imagem de que a CBF tem uma preferência por um determinado clube. O que aconteceu ontem foi muito grave, interferiu no jogo e pode ter interferido no campeonato, viu, Thiago? O Jardim, os jogadores, aliás, viu, não deram entrevistas. Deve estar se perguntando aí, o Thiago, não vai ter entrevista dos jogadores? Após o jogo, se recusaram a falar, né? Até porque se fala, ainda pode pegar um gancho no Tribunal de Justiça Desportiva, então a turma preferiu nem se pronunciar. O Jardim que foi pra coletiva não se aguentou também. Rápidas palavras. Ale Oliveira, eu quero a sua opinião pra já também mostrarmos e aí começar a detalhar lance a lance o que foi o jogo de um Palmeiras muito cansado, Ale Oliveira, percebi isso, né? O Palmeiras mexido, técnico Abel Ferreira mexeu no time depois da derrota para a LDU, 3-0, semifinal de Libertadores. Tem o jogo da volta essa semana, então precisou dar uma segurada em alguns jogadores e achei, viu, Ale? Como eu disse, assisti o jogo lá em loco e é outra percepção da partida que o Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras no jogo de modo geral. Ale, boa tarde. Boa tarde, viu, Thiagão? Foi melhor, jogou melhor dentro do que é a sua proposta, dentro do que é o seu limite máximo. Acho que o Cruzeiro foi
foi melhor. O Palmeiras tá com essa sequência, né, que para um futebol cada vez mais físico, cada vez mais tático, ela compromete demais, né, porque pegou os jogos mais importantes no mesmo período. Então pegou esse jogo contra o Flamengo, em que o Palmeiras jogou bem. Contra o Flamengo no Maracanã, perdeu o jogo, mas jogou bem. Aí depois fez a sua pior partida em muito tempo, né, que foi esse 3-0 aí contra a LDU. E com alguns jogadores repetidos, você falou do rodízio, né? Nesses jogos, alguns jogadores você não pode trocar, né? Então fica o Gomes, por exemplo, o Vitor Roque, o Flaco, são jogadores que você não pode trocar porque são referências do time. E o time sentiu o desgaste. Claro que também tem esse jogo aí do meio da semana, da quinta-feira, o jogo de volta da Libertadores. Então o Palmeiras não teve um bom comportamento e o Cruzeiro, como na maioria das vezes, contra os times da parte de cima da tabela, teve um bom comportamento. Você sabe que isso não define o campeonato, e está provado que não, né? Porque o Palmeiras é o líder da competição. Nesse duelo particular, nesse triangular, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, só no confronto entre eles, o Cruzeiro tem 8 pontos. Isso não vai mudar, né? Porque não vai ter mais esses confrontos. O Cruzeiro tem 8, o Flamengo tem 7 e o Palmeiras tem 1. Então, assim, eu estou muito orgulhoso do que tem apresentado o Cruzeiro, principalmente contra esses times de maior investimento do futebol sul-americano, né? Nem só brasileiro. E ontem foi mais uma prova disso. O time teve, sim, uma boa atuação, teve um bom comportamento. Claro, no comecinho do jogo ali, depois com um jogador a menos, você tem momentos que o Palmeiras vai pressionar, é natural. Mas o comportamento do time como um todo foi muito bom e com um pouquinho mais de cuidado na hora de finalizar, né? O Caio Jorge não está no seu melhor momento, no seu auge da temporada, mas se tivesse, poderia até beliscar um resultado positivo, porque o Cruzeiro realmente fez mais uma boa atuação e é muito legal ver o Cruzeiro olhando nos olhos mais uma vez dessa turma aí de Flamengo e de Palmeiras, né, Tiagão? Bom, Ale Oliveira, boa análise sobre o que foi o jogo. Agora vamos mostrar, Ale, aliás, grande audiência no YouTube, 7 mil pessoas só no YouTube e centenas de milhares na rede Tassat, no radinho, no AM, no FM, claro, você do aplicativo do site itatiaesporte.com.br, nos dando a maior audiência do Brasil aqui no Rádio Esportes. Sou muito grato por isso e quero te convidar então no YouTube, bora colocar primeiro lance do VAR. A CBF já liberou o áudio do VAR. Gente, como é que pode brigar com a imagem? Coloca aí. Tem o áudio também do VAR? Vamos colocar então, para você acompanhar. Você do rádio vai ouvir, você do YouTube vai assistir e ouvir o que foi a imagem do Gustavo Gomes acertando o Wanderson, e por muito pouco ele não quebrou a perna do Wanderson, hein? Se a perna do Wanderson ali fica presa, e se o Gustavo Gomes vai com a intensidade, com a força que foi, teria quebrado a perna do atacante do Cruzeiro. Põe na tela para você também do rádio acompanhar. Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gomes tira a bola e ele não recolhe a perna e continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com uma intensidade alta, tá bom? Eu quero que tu analise. Tô chegando na área aqui, tá? Dá zoom. Ok, vou te mostrar. Esse é o ponto de contato, mas tu tem que analisar a entrada dele, se ele tem possibilidade de recolher ou não, ok? Eu quero um pouquinho antes. Perfeito. Deixa eu voltar mais um pouquinho a outra. Okay. Eu quero ver porque esse jogador toca a bola primeiro, eu quero ver se ele tinha tempo para recolher essa perna. Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. Oh, meu Deus do céu, Rafael Klein, meu Deus, olha, a imagem é clara, vamos colocar a imagem de novo para quem tá no YouTube. Ale, é assim, pô, é querer brigar com... Eu repito, Ale, no estádio, tava ali com muitos palmeirenses em torno, torcida do Cruzeiro, setor visitante, aliás, em grande número, numa grande festa. Sabe, quando passou no telão, todo mundo... Todo mundo, cara, todo mundo no estádio, dos palmeirenses. Eu até entendo que na velocidade do jogo, talvez ele não tenha percebido o fato do Gomes continuar o movimento. Mas quando ele é chamado, primeiro que quando ele é chamado, a turma toda do VAR já discordou da marcação dele, né? Já tem uma outra visão, claro, porque tem a câmera ali à disposição, vários ângulos. E aí quando ele vai ver e ele, como você disse, briga com a imagem, aí fica feio, né?
Aí fica complicado, até porque não só prejudicou o Cruzeiro, como ele prejudicou a condução dele no jogo, né? Porque depois não teve jogo. Qualquer contato ele marcava falta e realmente o jogo que tecnicamente prometia muito não entregou nada. Mas eu também não tenho dúvida que esse lance é para cartão vermelho. É querer brigar com a imagem. Olha, o lance é, sabe, crasso. Tirou o jogador do jogo. Vamos também exibir melhores momentos do jogo para que o Ale Oliveira faça a sua análise. E o lance do Fabrício Bruno, o Ale, também, honestamente, eu acho que no campo, o Alan, muito bom jogador, muito bom. Eu acho que foi a única alteração que deu certo no Palmeiras. E a torcida toda pedia por ele lá no estádio, a torcida do Palmeiras. Você vai ver esse cara, esse menino, confesso que não tinha visto ainda. Ele entrou, aquele jogador fazendo um salseiro, né, indo pra cima e com a imagem, Ale. Aí eu acho que o VAR já também, vou chamar não. Não, é que ali o lance foi pra segundo amarelo, né? O VAR não entraria, O VAR não entraria. Aí que ele tem uma desculpa, teoricamente, né? Porque realmente o lance é muito rápido. Pra mim, não foi falta do Fabrício Bruno. Não foi falta. Ele sofre a falta, né? Exatamente. Mas como ele não tem a opção de ter o VAR, é só bom pra esclarecer isso, né? Porque é um lance de cartão amarelo. Verdade. E o VAR não entra. Então... Aliás, o primeiro cartão, há de se lembrar também, foi pela reclamação no lance, claro, crasso, horroroso, que ele não marcou. Então ele já tinha tomado um amarelo justamente porque ficou pé da vida, como todo mundo ficou vendo o lance claro em que deveria ter sido expulso o Gustavo Gomes. Por reclamação, ele recebe o amarelo. É uma bola de neve, né? Ele vai se complicando a todo lance mais importante. Mas de qualquer maneira, pra mim, o Fabrício Bruno não fez falta, só que ele não tinha o recurso do VAR. Por isso que o do Gomes é evidentemente mais claro, né? Porque ele foi lá ver. No do Fabrício ele não pôde ver porque era lance de cartão amarelo. Acabou dando o segundo cartão e o Fabrício Bruno foi expulso, mas pra mim, repito, não foi falta do Fabrício Bruno. O Ale Oliveira, e tem muita gente aqui no chat, o Luiz Alberto Ferreira, o Vanderlei Batista e o gol anulado do Palmeiras. Vocês não vão falar? Vamos sim. Inclusive mostrar na live a Ale Oliveira. Primeiro, há um empurrão do Flaco no Fabrício Bruno? Eu honestamente acho que não. Acho que ele sobe com a mão de referência ali apenas. Eu também não daria essa falta não, pra mim não foi falta. E eu te confesso que no campo achei que o Cássio havia soltado a bola numa falha dele e o Palmeiras recupera e faz um gol legal no campo. Quando você vê na imagem, e aí gente, é a regra, não é o que eu acho, o que eu gosto, o que eu faria ou não faria. A regra é que o goleiro está com a mão em cima da bola, com ela no solo, a posse é do goleiro. E aí, o jogador não poderia retirar com o toquezinho que ele deu. Tá passando pra você no YouTube, hein? Cola comigo no YouTube, a imagem tá aí. Ale Oliveira. Tanto que o Klaus, ele apita na hora. Esse é o Klein. Quase igual, né? Rafael Klaus e Rafael Klein. Aí ele apita na hora. Se você... exatamente. Em cima do lance. Em cima do lance. Ele viu que o Cássio estava com a mão em cima da bola, pode estar tocando no solo, não interessa, a regra deixa bem claro que se ele tiver em contato com a mão na bola, ele tem a posse e ele não pode ser atrapalhado, e foi isso que aconteceu, e por isso que o lance despertou tanta dúvida, né? Porque muita gente não sabe desse detalhe da regra. Exatamente. Mas tá lá escrito e não tem o que fazer, então ele acerta no... Eu até fiquei com dúvida se na hora que chega o Sousa ali pra chutar a bola, se o próprio Cássio não tenta recolher a bola e acaba perdendo o controle dela. Não, mas tem um contato sim do jogador do Palmeiras e por isso o gol foi bem anulado. E tem uma imagem atrás do gol que ela é bem lúcida, o Cássio com a mão inteirinha em cima da bola. Agora o Rafael Klein, nessa arbitragem, sabe quantos minutos tivemos de bola rolando ali? Pouquíssimos. 46 minutos. Eu arranquei de Belo Horizonte pra ir lá e ver meio jogo. Não, isso aí foi uma... Lembrando que a recomendação da FIFA é no mínimo 60 minutos de jogo. Mas ele foi brecando o jogo, ele foi tentando administrar, né? Ele tava rezando pra que o jogo terminasse empatado, essa que é a verdade. E foi o que aconteceu, porque não teve jogo. A verdade é que não teve jogo. Foi só falta, qualquer encostão, ele parava, ia brecando mesmo. Então, foi uma decepção a atuação dele. E a gente torce muito. O Cássio foi muito feliz para mim no seu depoimento, para que a atitude seja tomada, mas não para a próxima rodada, mas que seja tomada uma providência que efetivamente melhore a arbitragem, que
realmente é o grande destaque negativo dessa temporada, né? Erro atrás de erro, muitos mesmo. E eu imagino que a profissionalização é um caminho. Você vai falar, não vai ter mais erro nunca mais? Não, eu acho que vai ter erro, mas a chance de diminuir é enorme, porque no futebol, Tiagão, todo mundo é profissional, menos o juizão. O que acontece? Hoje era para estar todo mundo reunido lá, os árbitros, principalmente Série A, Série B, e todo mundo analisando junto esse lance e tendo uma recomendação, padronizando. A gente faz controle de carga de jogador, por que não fazer no árbitro, né? É, também. O que tá acontecendo demais, hein? Esses caras estão apitando Série A aí, daqui a pouquinho, no dia seguinte, apitando Várzea. Daronco outro dia foi em Cipotânia, sabia? Eu vi. Anderson Daronco. Olha, Oliveira, tivemos o Felipe, que apitou outro dia Corinthians e Mirassol, no outro dia em Brumadinho, passou mal. Tá aí no YouTube, ó. Ó o lance, cara. Ó o lance do... Olha, é assim, se o cara tá... Ele tá perto do lance, a expulsão do Fabrício Bruno, sabe? Olhando agora aqui por essa imagem invertida, o Fabrício Bruno ganha a frente dele. Tá brigando com a imagem de novo, cara. Esse aí, eu acho até que ele tem uma desculpa, porque é um lance muito rápido. O Alan, que entrou muito bem, você ressaltou, ele foi muito bem também no Mundial de Clubes. Ele teve um destaque positivo vindo do banco de reservas. E ele entrou muito bem no jogo mesmo. E aí, na velocidade do lance, ele pode até ter sido enganado, né? Mas, de qualquer maneira, não foi falta do Fabrício Bruno. Só que essa aí ele não tem o VAR. Então, complica demais. Agora, chama atenção isso que você falou. Ele conseguiu ver o lance do Cássio, que era um lance difícil, né? E não conseguiu ver esse lance, que ele estava bem próximo. De qualquer maneira, o Fabrício Bruno não comete a falta. Evidentemente que é um prejuízo gigante para o jogo e também para a próxima rodada, porque ele é um titular absoluto, né? Aliás, o Pansieri vai falar disso já, só pra gente fechar o assunto polêmica, olha, Oliveira, no chat aqui do YouTube, hein, galera interagindo, grande audiência, muito obrigado, viu, mais uma vez, grande audiência, liderança absoluta do Rádio Esportes em todas as plataformas. Olha, pênalti para o Palmeiras. Estão reclamando aqui, imagino que foi aquelas do carrinho, ou na linha de fundo. Ah, da mão? Da mão. Não achei. Também não, acho que é a mão de apoio ali, né? Eu acho que ali ele não teve... ali ele tentou fazer um movimento que para mim é natural, não teve intenção. A bola acaba batendo acidentalmente. Eu não daria pênalti pro Palmeiras, não. Muito bem, meio-dia 16, Emerson Pansieri, sabadão, hein? Cruzeiro e Vitória, o Cruzeiro de volta ao Mineirão, mas com muitos desfalques, hein, Pansieri? Um abraço. Alô, Thiago, um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. O assunto no Brasil inteiro é a declaração do técnico Leonardo Jardim disparando contra a arbitragem, do não profissionalismo da arbitragem brasileira. Também destacou essa questão de gramado. Foi um desabafo na pergunta que eu fiz ontem, abrindo a coletiva na Arena do Palmeiras. Cruzeiro que voltou para Belo Horizonte após a partida em voo fretado, jogadores liberados no aeroporto e o time volta aos trabalhos nesta terça-feira à tarde na Toca da Raposa. Atacante Wanderson vai ser reavaliado por conta da pancada do Gustavo Gomes na perna direita, só que na queda ele levou a pior e saiu com dor na coxa esquerda. Vai ser então examinado pelos médicos do Cruzeiro. Além disso, Vidalba e Fabrício Bruno estão suspensos e não enfrentam o Vitória no sábado, seu nome e seu bairro. Vamos acompanhar ao longo da semana. O Jardim tem que melhorar o astral também. Ontem, como mostramos, muito abatido, não para menos, né? Muito abatido o técnico do Cruzeiro, porque viu o seu trabalho ser cerceado por uma arbitragem muito ruim.